Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma videoaula do nosso curso à distância de Processo Civil 2, Recursos. E hoje nós vamos começar a trabalhar com os recursos em espécie, e especialmente hoje, nesta aula, os embargos de declaração. Famosos embargos de declaração que certamente cada um de vocês já deve ter ouvido falar aí no meio jurídico ou até mesmo na mídia, pois muito recorrentes, né? Seguramente aí aparece rotineiramente nas notícias dos nossos jornais. Bom, os embargos de declaração é uma espécie de recurso que está prevista no artigo 1022 do Código. Tá? Toda a disciplina dos embargos de declaração está contida aí no artigo 1022 ao artigo 1026. Então, ou seja, a matéria curtinha, eu sugiro que antes da gente até mesmo ver este vídeo, que vocês possam dar uma pausa, dar uma boa lida em todos esses dispositivos de lei, né, para que a gente se situe aqui em alguns aspectos que eu vou tratar. E os embargos de declaração, eles não guardam maiores dificuldades para a gente poder compreender. O que é importante a gente destacar sobre os embargos de declaração, que ao contrário dos demais recursos, ele é o único recurso que possui um prazo diferente de acordo com o CP 2015. Ao passo que todos os outros recursos possuem um prazo de 15 dias úteis para sua interposição, os embargos de declaração, eles são sui generis nesse aspecto, pois eles possuem um prazo de apenas 5 dias. E há um porquê disso. Todos os outros recursos, a gente vai pretender a reforma da decisão. Os embargos de declaração, não. Os embargos de declaração têm uma função especial, qual seja aquela prevista no seu caput, no seu cabimento, que é do artigo 1022, né? O seu artigo 1022 fala que os embargos de declaração eles se prestarão a esclarecer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ou todas elas, né? Nada impede que mais de um desses esteja presente na decisão que você recorrer. Embargos de declaração podem ser opostos contra quaisquer decisões, tá, pessoal? Então, ou seja, a primeira coisa que a gente tem que saber é que ele cabe contra decisões vitórias, ele cabe contra sentenças, ele cabe contra acórdãos em quaisquer nível, então, em qualquer nível, ou seja, tanto em primeira instância, quanto em segunda, quanto no Supremo, quanto no STJ, isso em qualquer fase do processo também, são perfeitamente cabíveis os embargos de declaração. A decisão a ser embargada, né, ela contém um desses vícios tratados no artigo 22, ou seja, ou ela seja obscura, ou ela seja, ou ela é contraditória, ou ela tenha omissão, ou tenha um erro material. Esta contradição é basicamente a contradição do julgado com ele mesmo. O que é? Todos nós sabemos que a estrutura básica, tanto uma petição inicial quanto de uma decisão, ela é composta de uma premissa maior, uma premissa menor, uma conclusão, né? Muitas vezes, quando não há congruência entre os argumentos, né, as premissas podem ser falsas, a conclusão pode estar equivocada por uma ausência de congruência desses argumentos. Isso pode causar uma contradição. Um exemplo básico que eu dou disso, né, para ilustrar aqui nossa situação, a sentença ela vem caminhando na fundamentação, por exemplo, de dar a total procedência aos pedidos do autor. Está lá a fundamentação toda, completa, dando razão à tese autoral, afastando as alegações do réu, dando razão às provas do autor, afastando as provas do réu, tudo certinho, ou seja, tem-se aí a notória, a inequívoca percepção da procedência dos pedidos do autor. E chega no dispositivo, né? Está lá assim, por isso posto, junto procedente os pedidos. Ora, espera aí, então uma coisa aí está errada. Não foi um erro de digitação? Não se trata isso de um erro material, também poderia ser. Há uma contradição entre os argumentos. E essa contradição, às vezes, ela pode ser tão gritante quanto pode ser mais sutil. Mas fato é, havendo contradição, cabe embargos de declaração dirigidos ao mesmo juiz ou julgador, magistrado, ministro, desembargador, ou seja, quem prolator da decisão, ou então incumbido de julgar esses embargos de declaração, para que ele possa esclarecer se há ou não essa contradição. A omissão, ela se caracteriza pelo próprio nome, né? Ou seja, faltou algo ali naquela decisão
e poderia mudar a sorte daquele julgamento, ou seria um ponto importante a se esclarecer. Deveria se pronunciar sobre relevância para os argumentos tanto de um. Então, ou seja, caracterizada essa falta dessa situação, cabe em embargo de declaração pela omissão no julgado. O erro material se consubstancia basicamente por um erro de digitação, um erro de grafia, né, por um não está no lugar de um sim está no lugar de um não, né, enfim, situações que, embora evidentes, né, que seriam um erro material, poderiam aí, aos olhos de quem está fora, levar a uma interpretação equivocada. Então, nada mais correto do que você poder julgar esse erro material e sanear para deixar tudo correto no processo. E, por fim, a obscuridade são aquelas fundamentações que não restaram suficientemente claras, né? A decisão judicial, todos nós sabemos, que ela tem que ser bem fundamentada. E para uma decisão judicial ser fundamentada, ela tem que conter ali no seu bojo, né, todos os esclarecimentos, o enfrentamento jurídico. Ocorre que a fundamentação pode não ser clara o suficiente a ponto de elucidar os pontos mais importantes da controvérsia, né, de solução dessa linha. Então, cabe aí você embargar em razão de uma obscuridade. Ou seja, a obscuridade está muito flertando ali com a omissão, né? A gente pode. E não raro, tá, pessoal? A gente vai perceber situações onde estarão presentes simultaneamente mais de um desses elementos. É perfeitamente possível a decisão ser omissa e contraditória, ou ela ser omissa e ter um erro material, né? Ou ter todos eles juntos, né? Mas o mais importante é que contenha o vício. Contendo esse vício, caberá embaixo da declaração para sanear esses vícios. Então, notemos aqui que o objetivo dos embargos de declaração não é recorrer do mérito da pretensão, mas sim esclarecer os pontos fulcrais ou solucionar as contradições, ou corrigir o erro material e não ter se esclarecer essa obscuridade. Ou seja, ela não visa reforma. Pode acontecer, o magistrado, ao reconhecer uma omissão ou uma contradição, isso implicar na mudança do resultado do julgamento, né? Porque ao solucionar algo que está incorreto, um vício, para que se mantenha uma congruência lógica após a solução, o resultado pode ser modificado. A este fenômeno, a essa situação específica, a gente chama de efeitos infringentes, né? Notem aqui que eu estou falando de efeitos infringentes. Não confundam com um recurso que não existe mais no CPC 15, que já existiu no nosso ordenamento jurídico, nos códigos processuais anteriores, que são os embargos. Aqui, neste caso específico, de forma completamente diferente, nós estamos falando de embargos de declaração, ou efeitos infringentes. Ou seja, ao solucionar aquele vício, ou de omissão, ou de contradição, ou obscuridade ou erro material, caso isso necessariamente implique, né, para correção, que o julgado tenha o resultado modificado, né, de forma substancial, ou seja, houve aí os efeitos infringentes, né? Pode parecer aí a reforma da decisão, mas tão somente a correção de um vício que levou a esta situação. Perfeito? Então, gente, primeira coisa que nós temos que ter anotado aí de forma bem clara, os embargos não pretendem a reforma da decisão, tá? Esse é um ponto para a gente entender. Outro aspecto interessante nos embargos de declaração que nós temos sempre que ter em mente é que, além do prazo dele ser de 5 dias, ele também não exige o recolhimento do preparo, porque a lei assim determinou. Ou seja, para os embargos de declaração, você está dispensado quando interpor de recolher o preparo, ok? Já disse aqui, é bom frisar, os embargos de declaração são feitos em petição dirigida ao próprio julgador da decisão, que será o responsável também por julgá-los. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Vocês vão ver aí nos artigos que eu falei que ele não tem efeito suspensivo.
Todavia, poderá o magistrado, a requerimento, atribuir efeito suspensivo a esse desembargo, né? Uma vez demonstrada de tal situação. Para a gente finalizar, gostaria de convidar vocês a uma reflexão sobre os embargos protelatórios, que a lei fala lá. Nós já vimos aqui que os embargos de declaração são recursos, portanto, uma vez interpostos, eles obstam a ocorrência da coisa julgada, não desafiam o prefado e, convenhamos, embora tenha critérios objetivos, né, de contradição, omissão, obscuridade de erro material, é perfeitamente por parte do intérprete conceitos possam ser subjetivados. O que é contraditório para mim pode não ser para fulano, né? E com isso, há às vezes uma verdadeira, me perdoe pela expressão, uma forçação de barra. Para quê? Para que, olha, eu vou forçar a barra aqui, vou interpor embargo de declaração para impedir a ocorrência da coisa julgada, porque se eu recorro, não pode ocorrer a coisa julgada, e esse embargo aqui já não tem preparo mesmo, né? Então eu vou entrar com embargo só para não transitar em julgado. É uma forma de se ganhar. Atenta contra a boa pessoal, né? E o CPC 2015 trouxe mecanismos nesse sentido para impedir que a interposição reiterada de embargos ocorra de forma tão somente a procrastinar o feito, né? Notem que o CPC disciplina que uma vez que o magistrado determina que referidos embargos são protelatórios, pode ser aplicado multa, né, ao embargante nesse sentido. Dá uma olhadinha na lei a esse respeito. E pior, essa multa, em caso de reiteração, ela pode ser majorada e, se os embargos anteriores, os dois anteriores, se houverem sido considerados manifestamente protelatórios, né, o juiz decretou, o terceiro sequer será conhecido. É como se não tivesse sido interposto. Muda por completo, né? Porque uma vez que você interpõe embargos, você interrompe o prazo para a interposição de qualquer outro recurso, né? Vamos supor que nós temos uma sentença que a gente ainda vai ver contra ela é uma apelação, mas antes de apelar eu vou entrar com embargos. O meu prazo de 15 dias está interrompido até que se julgue aquele embargo, quando será proferida uma nova decisão, né, julgando esses embargos, aí sim o pena fluir o prazo da sentença, para a gente poder apelar, né? E aí esse prazo está interrompido. No caso de embargos protelatórios, manifestamente protelatórios, se os dois anteriores forem declarados dessa forma, um terceiro sequer será conhecido, ou seja, não haveria essa interrupção do prazo, ou seja, uma situação completamente perigosa, além de você ter que pagar multa no processo. A interposição de novos recursos. Por último, uma outra situação muito importante, atenta-se à redação do artigo 1020, que os embargos de declaração têm uma função para efeitos de pré-questionamento, tá? Pré-questionamento nós vamos entender melhor quando a gente for ver lá recurso especial extraordinário lá na frente. Mas, basicamente, você interpõe os embargos de declaração para que provocar o magistrado para que ele se pronuncie especificamente sobre a matéria de ordem legal ou constitucional, já vislumbrando vindouro ou possível recurso especial ou recurso extraordinário, que tem uma capacidade aí, de discussão, um cabimento bem limitado nos termos da legislação e da Constituição. Então é necessário que a matéria objeto desses futuros recursos sejam bem delimitadas. Então os embargos eles se prestam também para efeitos de pré-questionamento. E o artigo 25 fala que bastaria a gente interpor esses embargos de declaração e já estaria pré-questionada a matéria. Mas a inteligência recente do Superior Tribunal de Justiça entende que não, que além de alegar fazer o pré-questionamento, você, em eventual situação, terá que alegar ofensa ao artigo 22, que trata os embargos de declaração, para fins de pré-questionamento. Matéria essa que nós vamos compreender melhor quando a gente for ver recurso especial e extraordinário. Ok? Então, pessoal, o que eu tinha para falar de é isso. É um recurso curtinho, mas muito importante. Curtindo a legislação, vale a pena dar uma caprichada na leitura, assiste esse vídeo de novo, tenta interpretar. Dúvidas,
lá no nosso fórum de dúvidas. Não se esqueça de interagir comigo para a gente esclarecendo melhor os pontos, tá ok? Desejo a vocês todos um bons estudos e muito obrigado. Um abraço.